Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Neto Bressan, estou aqui hoje passando um pouco mais de conteúdo, né, para a gente conseguir construir um plano de produção que represente ali todos os indicadores que se conectam com o resultado operacional da minha unidade, tá bom? Então, só recapitulando aqui, tá? Então, o objetivo no final dessas aulas, tá? Vão ser aproximadamente 6 ou 7 aulas para eu conseguir cobrir todo o conteúdo, tá? Mas o objetivo no final é a gente construir um plano de produção, tá? Que leve em conta, né? Premissas da cana, da produção, é, da energia, subprodutos. Então, tem pelo menos aqui, ó, eu pontuei até agora 93 variáveis, né? Parâmetros que são utilizados para a gente montar um plano de produção, tá? Plano aqui de janeiro a dezembro, tá bom? E vamos lá, a gente começou falando, né, de como calcular ali a recuperação da fábrica, usando ali o indicador do CPA, conversão de pão em açúcar. Depois ensinei a fazer o cálculo aí da sobra de bagaço, né? A gente calculou ali o consumo específico de bagaço, o consumo específico de vapor de uma unidade, tá? E por fim, a sobra de bagaço. Na última aula, eu trouxe para vocês também aqui as correntes hídricas e os subprodutos, né? Então, falamos de vinhaça, de água residuária, falamos de torta e fuligem. E hoje eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, né, que vai funcionar mais para quem tem cogeração de energia, né, de contrapressão e condensação. Então, vamos lá? É, Um outro o indicador importante para a gente definir, né, quanto vai ser a minha necessidade de bagaço no meu plano de safra agroindustrial, né? É, quanto que eu devo prever de compra de energia elétrica, né? Qual que é a demanda que eu tenho que ter contratada de energia elétrica? Qual que é a demanda que eu vou colocar de exportação de energia elétrica, né? A gente considerar aqui no processo, né? Ele não está aqui, mas tá lá, vai estar lá na programação a perda que eu tenho na transmissão, dependendo do ponto de medição dessa energia que é exportada, né? Como que é o meu consumo interno de energia, enfim, é uma série de coisas aqui que são importantes para a gente montar esse plano, né? E no fim chegar quanto de energia eu vou conseguir exportar por contrapressão e por condensação, tá bom? Então, é, todo cálculo começa, pessoal, a gente identificando aqui qual que é o meu consumo específico de bagaço da unidade. A gente falou nessa aula, né? Para isso eu preciso saber o meu PCI, né? Que por sua vez é uma função da pó, impureza e umidade do bagaço. Preciso considerar aqui uma eficiência da caldeira, né? Então, caldeiras de 67, de 100 bar, normalmente não, são mais eficientes que a caldeira de 21 quilos. E aqui tem um detalhezinho que eu preciso fazer uma correção aqui, tá bom? Ó, a entalpia do vapor de uma caldeira de 21 quilos, né, ela está no ponto 471 kcal por quilo. Se eu vou levar esse vapor até 67 e 520 graus, aí eu preciso de mais energia. Então, o ponto de entalpia para essa condição é 798. Então, eu preciso substituir aqui que ele está com o dado da outra unidade, né? Então, vou substituir aqui, já está 798 aqui, então tá certo. A diferença, né, entre a entalpia da água a 115 graus e a entalpia do vapor, eu tenho meu delta, meu salto entálpico, e aí eu calculo meu consumo específico de bagaço, tá? Que nesse caso aqui vai ser 2,22, tá? As fórmulas para o cálculo eu detalhei mais, né, estão aqui do lado, mas eu detalhei mais na outra aula, não vou
esticar muito conteúdo sobre isso aqui, tá bom? Na sequência, bom, então eu já tenho aqui quanto que eu consigo gerar de vapor para cada tonelada de bagaço que eu alimento. Aí agora vamos falar aqui na parte do processo, né? Eu coloquei a fibra aqui, pessoal, porque a fibra interfere demais no seu plano de cogeração de energia elétrica. E é isso que eu estou tentando exemplificar aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma usina que está com um plano de safra de fibra de 13, né? Ao longo aí de todo o seu período de safra, ela vai ter o seguinte, ó. Para eu calcular a minha disponibilidade de bagaço que vai ser gerado a partir dessa fibra, é a equação número 2 aqui, ó. A minha disponibilidade de bagaço vai ser a fibra dividido por 100 menos a umidade. Para eu corrigir esse volume de fibra para volume de bagaço, tá? É uma conta aproximada. Aí eu vou ter qual que é o meu, vamos dizer, bagaço por cento cana. Vou multiplicar isso pelo SEB, né? Pelo coeficiente específico, pelo meu SEB, né? Que é o consumo específico de bagaço da caldeira. Eu vou chegar aqui enquanto eu posso gerar de quilos de vapor para uma tonelada de cana com essa fibra de 13, entendeu? Então é o que a cana, a matéria-prima que vai chegar para mim, é possível gerar de vapor por tonelada de cana. Então, é esse o cálculo que a gente está fazendo aqui, né? A disponibilidade de bagaço para geração, que é 554 quilos por tonelada de cana. O que isso significa? Pensa o seguinte, se o meu consumo de processo for 554 quilos e a minha capacidade de geração com base na fibra que está entrando é 554 quilos também, não vai sobrar nada de bagaço. Tá entendido? Esse é o conceito, tá? Então aqui é quanto eu tenho de disponibilidade. Agora vamos fazer o exemplo aqui, ó. Vamos passar essa fibra para 15. Ó, se recorda ali, ó. O número atual da disponibilidade de bagaço é 554. Olha o que acontece quando eu mudo para 15. Ele vai para 640. Então eu ganho aqui quase 100 quilos de vapor por tonelada de cana quando a fibra passa de 13 para 15. Então, esse ponto é importante aí. E vai interferir na quantidade de biomassa que eu vou ter que comprar ou na quantidade de energia que eu posso vender em cima da disponibilidade de biomassa que eu tenho, tá? Então vamos voltar para os 13 aqui. Com base nisso, vamos considerar aqui, ó, qual que é o meu consumo de vapor de processo, né? Quanto que eu utilizo de vapor de processo para tocar a minha fábrica, fermentação, destilaria, né? Aqui eu estou considerando 450. Então, por que que isso é importante? Porque todo o meu vapor de processo, o ideal é que ele seja fornecido através da turbina de contrapressão. Então, o vapor entra com 67, sai com 1,5 kg e eu vou aumentando a minha geração em contrapressão nos turbogeradores para atender a minha demanda de processo. Então, a diferença entre a minha capacidade, a minha disponibilidade de vapor gerada menos o meu consumo de processo é quanto de bagaço eu tenho disponível, né? Ou quilos de vapor que eu tenho disponível para direcionar para condensação, com o objetivo de netizar, zerar a minha disponibilidade com a minha demanda de vapor, tá? Para eu identificar aqui quanto que eu conseguiria fazer de condensação. Então, a disponibilidade de bagaço para condensação ficaria os 554 menos 450, que dá 104 quilos de vapor por tonelada de cana que a gente poderia direcionar para a condensação. Bom, aí ó, outro exemplo. Se essa fibra fosse de 11, ó, praticamente não ia sobrar nada para condensação. Eu só poderia fazer condensação
se eu comprar bagaço, tá bom? Volto para os 13 aqui. Então, o objetivo, gente, de trazer para vocês esse exemplo aqui é entender essa dinâmica do que é possível fazer com o bagaço próprio. Muitas das vezes, pelo, pela minha disponibilidade de bagaço que eu tenho, não me sobra muito bagaço para fazer condensação. E aí eu preciso comprar bagaço, tá? Tá ok? Entendido? Então é isso. Seguindo aqui um pouco mais, agora eu vou trazer para vocês aqui, uns indicadores relacionados às minhas eficiências de conversão do vapor em energia elétrica, né, por condensação e contrapressão. Então, os números usuais, tá, é que na condensação, né, uma turbina de condensação, eu consigo gerar 1 mega com aproximadamente 4,3 toneladas de vapor. Tá ok? Então é isso que está aqui, ó. E, gente, super importante, esse número vocês medirem na unidade de vocês. Então isso aqui deveria estar no boletim. O acompanhamento, né, principalmente da temperatura do vapor que está alimentando seus turbogeradores, né? Aqui tem uma empresa, deve ter várias, mas a que eu conheço é a iSystem, né, que faz um trabalho legal de controle avançado para você poder otimizar, né, ter ganhos em eficiência aqui. Você está lá com o seu, a usina está lá operando 240 dias no ano, né? É, 0,5%, 1% que você ganha nas suas eficiências aqui por questões de parâmetros de temperatura e de pressão, representa muito dinheiro, tá? Então, o controle avançado é fundamental aí nas unidades para você controlar a sintonia das caldeiras e a sua geração de energia elétrica, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse é o indicador, tá? Ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, dependendo da sua condição. Então, é importante você medir aí na sua planta. O número médio usual é em torno de 4,3. E na contrapressão, né, ela consome mais vapor. Então, uma usina que tem uma turbina, né, múltiplo estágio de contrapressão vai consumir em torno de 6 toneladas por megawatt-hora. Ok? Bom, com base nisso, desculpa, com base nisso, a gente consegue calcular aqui quanto que é a minha geração específica na contrapressão. Então, se eu pegar o consumo de vapor por tonelada de cana, né, que eu tenho na unidade, né, eu consigo calcular aqui o meu consumo específico em contrapressão, tá? Então, ele pegou aqui esse valor e dividiu por esse, tá? A gente chega aqui em 75 quilowatts por tonelada de cana, né? É o que eu vou conseguir gerar na minha contrapressão, beleza? E o que que sobra para condensação, né? A diferença, né? Os 104 quilos aqui, que é a minha disponibilidade de bagaço para condensação, daria para gerar mais 24 quilowatts por tonelada de cana para condensação. Vou seguir o mesmo exemplo de antes, olha, ó. Aqueles 24 ali, se a fibra cair para 11, ó, vira próximo de zero ali, deu 4. Então volta para os 13. Bom, aí um outro indicador importante aqui é você acompanhar qual que é o consumo específico da sua unidade, né? Ou seja, quanto da minha geração está indo para o consumo interno. Então, né, os turbogeradores estão alimentando o meu processo, né? E a energia excedente que é exportada. Então, toda vez que você consegue ali fazer, né, uma gestão, né, de motores, ver o que realmente precisa estar ligado, né? Eu acho que essa gestão de eficiência energética, né, para o consumo, né, poupar ali o apaga-luz da indústria, né, vamos dizer assim, vai refletir diretamente, né, na sua energia exportada, porque você está lá com o seu gerador gerando
Sua geração lá está em 80 mega, né? E você está consumindo 30 internos. Se você baixar para 29, você poderia exportar, né? Se eu estou gerando 80, o consumo é 30, sobra 50. Se o consumo é 29, eu poderia estar exportando 51. Então, esse monitorar esse consumo interno também ajuda você a maximizar a exportação e é dinheiro na veia. É, Outro ponto aqui, né? A exportação na contrapressão, né? Aí é a diferença. Os 75 quilowatts é a minha capacidade de contrapressão. Eu tenho um consumo interno de 28, a diferença é o que sobra para exportação. Ali, no caso, 47 kWh por tonelada de cana, ou seja, isso aqui é por tonelada de cana, mas é por bagaço próprio, tá bom? Bom, eu acho importante também no plano de produção, gente, a gente colocar qual que vai ser o meu consumo de energia janeiro, fevereiro, março, nos meses de safra em que eventualmente eu paro a minha cogeração por algum período, né? É, Às vezes eu tenho uma atividade para fazer que eu preciso tirar o vapor na linha, aí eu paro a caldeira, paro o gerador, paro tudo. Eu tenho eventualmente ali alguns problemas posso ter alguma rejeição de carga da companhia e ficar ilhado também. Não, nesse caso não aumenta o consumo, né? Não, falei bobeira. Não, é mais quando você realmente para as caldeiras, né? Ou às vezes você está com uma disponibilidade baixa de geração por algum motivo, aí você rebaixa vapor, né, do 67 para o 1,5 e compra energia elétrica para conseguir moer. Então, é importante, né, você montar esse consumo de energia da planta industrial de janeiro a dezembro, porque isso vai gerar lá na frente a sua conta de energia para ser orçada, né? Então, apesar de não ser um número tão relevante dentro, tem um peso grande na composição orçamentária, mas a gente está falando aí de 1, 2 até 3 milhões de reais, né, que é o pacote de conta de energia elétrica numa usina com cogeração, tá bom? Importante prever o consumo aqui também e monitorar esse indicador. Bom, e aí eu quis trazer aqui para vocês também, né, uma conta bem simplesinha, tá? Tá aproximada, mas dá para dar uma boa entendida. É, eu trouxe um preço da energia elétrica aqui e com base nesse preço, quanto você poderia pagar de bagaço posto na sua usina, pensando em fazer condensação, e quanto você poderia pagar de bagaço na sua usina, pensando em fazer contrapressão, tá? E o número é esse aqui, ó. Ele parte do quê? Do preço do megawatt-hora que você está vendendo, tá bom? Ou se você não tem capacidade de vender e você vai ter que comprar energia para entregar o contrato, aí em vez de usar aqui o preço da energia vendida, você vai colocar aqui o preço da energia que você teria que comprar para entregar o contrato. Entendeu? Então vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, o preço da energia, como que a gente faz a continha aqui, tá? Então eu considerei aqui que 80% é, vamos dizer, 80% do custo, 20% da energia, ela vendida é o custo da unidade, sobra 80%. Então, pego 80% disso aqui, é quanto eu poderia pagar de matéria-prima para netizar, vamos dizer, não ganhar nem perder, empatar. Então, esse é o meu limite que eu poderia pagar no bagaço. Então, eu vou pegar aqui o meu preço da energia, multiplicar por 0,8, né? Então, vou descontar aqui os 20% do custo fixo da cogeração. Vou dividir isso aqui por 4,3 dividido por 2,22, tá? E aí eu chego em quanto que eu posso pagar por tonelada de bagaço. Então, nesse caso aqui, né, para condensação, eu consigo pagar até R$ 103 para empatar, para não ganhar nada, tá? Posto na usina, tá? Então, esse é o preço da compra mais o frete, posto na sua usina, no monte de bagaço que vai alimentar a cogeração. Então, no máximo, R$ 103. E se for contra pressão, é no máximo R$ 30. Gente, R$ 30 é impossível. R$ 100 já é um valor. Então, assim, tomar muito cuidado, né, com essas operações que você faz
de compra de biomassa, fazer conta para ver se realmente vale a pena, tá bom? Aí, logicamente, né, pô, se o preço da energia for estourar lá os 800, olha como essa conta muda, né? Aí eu já posso pagar aqui R$ 330 para condensação e R$ 98 para conta pressão. Tô achando esse valor da conta pressão baixo. É, tava pegando o lugar errado aqui. Agora sim, ó, R$ 237,330. Então, por isso que quem tem oportunidade de vender energia spot, né, consegue pagar preços melhores aí e pegar todo o bagaço do mercado, né? Começa a viabilizar pegar bagaço de mais longe. Bom, com isso, gente, eu espero assim ter pelo menos trazido uma noção mais básica. Eu sei que é muita informação, mas para quem já está acostumado a fazer um plano de produção, né, eu acho que eu consegui trazer algumas informações importantes aqui para trazer um pouco mais de clareza para vocês e é, deixar um plano mais bem amarrado, amarrado com aquilo que é factível, né? Um plano mais realista, um plano que conversa com com a sua estratégia de venda de energia, compra de bagaço, orçamento, né? Seu orçamento industrial, né? A gente viu aqui exemplos que servem para calcular todo o custo de movimentação de resíduos, de aplicação de vinhaça, de agora aqui de compra de energia elétrica, de compra de bagaço, né? Ou disponibilidade de bagaço para venda, né? E quanto essa movimentação, por exemplo, vai fazer você aumentar o seu custo com movimentação de pá carregadeira, diesel e tudo mais. Então, tudo isso está correlacionado, né? E você pode utilizar, pode não, deve utilizar o plano de produção industrial para ser a premissa de vários custos operacionais que você tem na sua unidade, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver dúvida, deixa no comentário, tá? Eu olho todos os comentários e respondo. Se esse conteúdo serve para alguém que você conhece, divide com ele, encaminha, compartilha. Se você gostou, dá um like e para mais conteúdos como esse, se inscreva no meu canal, tá bom? Neto Bressan. É, Por fim, gente, estou gostando bastante de fazer esse material. Eu acho que eu estou conseguindo segmentar o plano de produção e eu quero aprimorar essa, esse ensino, né? A didática para que vocês realmente tenham a capacidade, quem engenheiro que está começando, né? Que já que quer ali bem desde o começo ter uma visão ampla do negócio, né, cara? Você estudar e saber fazer um plano de produção vai te ajudar a conectar muitos pontos dentro de toda a dinâmica que é uma operação agroindustrial, tá bom? No mais, é, acho que era isso que eu ia falar. Acho que é só isso mesmo. Ah, pessoal, e quem tiver interesse de fazer uma mentoria, aí é um trabalho personalizado, eu e você, eu vou te ajudar no seu desenvolvimento de um trabalho específico. Você está com um projeto importante para resolver aí, você tem uma meta audaciosa, né? Você que é engenheiro, supervisor, gerente, né? Tem um processo que você precisa estabelecer dentro da sua planta, né? A mentoria é para isso. Aí é muito mais voltada para o seu desafio. Ou um plano de carreira, né? Preciso de um direcionamento por onde eu vou, eu quero ser gerente, eu quero ser supervisor. Entre em contato comigo, se inscreve na minha mentoria, a gente vai conversar. Pessoal, não se preocupe com preço e valor. O mais importante para mim nesse momento é o seu desenvolvimento, é te ajudar nessa jornada. Então, para mim vai ser um prazer enorme poder contribuir com a jornada de vocês, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus. Ah, para se inscrever na mentoria, ó, entra aqui no meu LinkedIn e clica aqui no link da bio. Você aplica um formuláriozinho aqui, tá bom? Um abraço, até mais.